Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estão vendo a imagem? Já estão... Conseguem me ver aí? Está no horário, 3h30. Vamos iniciando. Quem estiver enxergando a minha câmera, por favor, dê um retorno no chat. Ok, bom, novamente boa tarde a todos, eu sou o Ítalo, sou da Engenharia de Aplicação da Mictoio. Estamos aqui novamente para poder estar apresentando para vocês a linha de produtos da Mictoio para rugosímetros e equipamentos de forma. Então temos aí mais um evento, né? Temos um chat na nossa plataforma da qual vocês podem tirar dúvidas durante a transmissão. Temos uma pessoa específica para poder estar respondendo as dúvidas para vocês. Vamos iniciando aqui. Legal. Bom, primeiramente eu gostaria de falar, né, sobre a parte de rugosímetros e equipamentos de forma. São equipamentos que vão estar trabalhando para medições mais específicas, né? Então aqui a gente já vai estar trabalhando mais em como a forma geométrica da peça, certo? Então vamos estar tratando 3 temas para poder estar apresentando cada um deles, né, que vão ser os nossos rugosímetros, os equipamentos de contorno e os equipamentos de forma. Bom, iniciando aqui por rugosímetros, né? Bom, o que dá para imaginar quando a gente fala sobre rugosidade em si, né? De uma forma bem prática, uma forma bem objetiva, rugosidade é a medida da variação de relevos que você vai ter em uma superfície. O que seriam esses relevos? Basicamente são picos e vales, em que são apresentados em uma superfície. E assim como qualquer outra característica técnica, né, podemos indicar essa rugosidade em desenhos técnicos. Então existem normas que indicam como deve ser feita essa indicação da rugosidade que eu devo controlar através de uma superfície. Então temos basicamente 2 maneiras de apresentar, né, através de triângulos, que vai indicar qual é o valor da rugosidade que deve ser a superfície, ou um modelo mais completo, né, onde além de indicar qual é o meu valor de rugosidade que a superfície vai indicar, ele pode indicar também o processo de fabricação, quais são as direções da ranhura do processo de fabricação, se deve ser feita a remoção de material da superfície ou não, certo? Bom, mas antes de falar sobre os equipamentos de rugosidade, é necessário conhecer qual é a unidade de medição que o equipamento trabalha. Então aqui tem uma analogia bem prática, bem simples de entender, que é o seguinte. Temos aqui um fio de cabelo, uma representação de um fio de cabelo ampliado, né, do qual esse fio de cabelo ele possui um diâmetro de 0,05 milímetros. Se eu pegar esse fio de cabelo e dividi-lo em 50 partes, eu terei o valor de 0,001 milímetro, ou, em uma outra representação, 1 micrômetro. Então esse 1 micrômetro é basicamente a unidade, a resolução que um rugosímetro vai trabalhar. Então a superfície de uma peça, quando você mede rugosidade, ela vai ser apresentada através da escala em micrômetros, tá? E aí aqui alguns exemplos de diferentes tipos de processos de fabricação que vão apresentar diferentes níveis de rugosidade. Então vamos analisar. O processo de fabricação de torneamento com pastilha de metal duro pode apresentar uma rugosidade média, que varia de 1 até 20 microns. Já um processo de fabricação que é a retificação, um processo de acabamento, né, já trabalhando melhor a superfície, eu já vou ter uma rugosidade menor, ou seja, a minha superfície ela vai ser menos áspera, menos rugosa. Então aqui eu já estou apresentando uma rugosidade que pode variar de 0,8 a 6 microns. Um outro processo mais específico ainda, mais fino ainda, já é o processo de lapidação. Processo geralmente utilizado em superfícies de blocos padrão, em faces de micrômetros, já apresentam uma rugosidade menor ainda, que vai ser de 0,02 a 0,8 micrômetros. Então só uma representação bem objetiva para vocês terem
uma ideia de como é representado a rugosidade em termos de valores, né, em termos de números. E o que seria o equipamento que vai medir essa rugosidade? Seriam os nossos rugosímetros. Então, só para introduzir aqui, o rugosímetro ele possui uma nomenclatura básica, uma construção básica para que você consiga fazer a medição da rugosidade. Que vai ser composto basicamente por um apalpador. Esse apalpador ele possui uma estrutura cônica e em sua ponta ele tem um pequeno raio fabricado em um material de diamante para garantir o menor desgaste possível. Essa ponta ela vai arrastar sobre a superfície. No momento que ele arrasta sobre a superfície, né, a unidade de avanço é responsável por esse arraste. Então, quando ele está arrastando sobre a superfície, ele vai movimentar na vertical e vai detectar os picos e os vales. Esses valores de picos e vales vão ser enviados para uma unidade de avaliação. Essa unidade de avaliação é responsável por tratar esses valores, ou seja, ela vai calcular diferentes parâmetros de rugosidade. Então, existem uma afinidade de maneiras de você medir rugosidade. Eu posso controlar uma rugosidade média, por exemplo, o RA. Existem parâmetros para controlar uma rugosidade total, uma rugosidade dos picos, uma rugosidade dos vales. Enfim, é uma afinidade de parâmetros que você pode estar associando ao equipamento de medição. E essa unidade de avaliação, ela pode ser, como nessa imagem, né, uma unidade dedicada, ou posso trabalhar com um software. Então, com esse software, eu consigo já fazer análises mais específicas, ou com a unidade dedicada para aplicações em campo, né? Consigo levar um rugosímetro da série portátil para a linha de produção e fazer o controle da rugosidade ali mesmo. Bom, além disso, além de toda essa nomenclatura básica, o sensor, né, o apalpador, ele possui uma variação de construção, uma variação de modelos, que é basicamente dividido em dois: apalpadores com patim e apalpadores sem patim. O que seria esse patim? Vamos lá. Falando primeiramente sobre o apalpador com patim. Como eu comentei, a ponta de diamante ela vai arrastar sobre a superfície, detectando os picos e os vales. No momento que ele arrasta, se a superfície houver uma ondulação ou alguma irregularidade na superfície, isso pode ser acrescentado no resultado final da medição, ou seja, eu vou estar medindo de maneira errada. Então, para que eu possa fazer isso, para que eu possa filtrar isso, o modelo com patim é uma capa metálica que envolve a ponta, da qual é responsável por filtrar essas pequenas ondulações. Então, esse tipo de equipamento ele é dedicado para sistemas mais simples, onde eu quero medir somente a rugosidade. Dentro da medição de rugosidade, existem outros perfis que eu posso controlar, como por exemplo um perfil de ondulação, geralmente aplicado para características onde eu vou controlar a vedação, né, evitar o vazamento de uma superfície. E por assim a gente consegue trabalhar com outros tipos de rugosímetro, que vai ser o rugosímetro sem patim. Esse rugosímetro sem patim ele já não tem essa capa metálica em volta da sua ponta, o que possibilita, além de eu medir o perfil de rugosidade, ele faz um filtro eletrônico das ondulações, né? Eu posso fazer o inverso, eu posso filtrar a minha rugosidade e medir a ondulação e a forma da minha superfície. Então, esse tipo de equipamento ele possui como vantagem, né, a utilização para medição de perfil W, perfil P. O fato da ponta não possuir o patim, ela consegue se destacar do sensor, o que me dá uma possibilidade de diversos apalpadores, né? Então, por exemplo, eu tenho um apalpador padrão, eu tenho um apalpador que vai servir para medições de furos pequenos, tenho apalpadores para medições de canais profundos, e assim vai, temos uma gama enorme de variação de produtos. O único ponto que deve ser tomado cuidado com esse tipo de equipamento é o fato deles possuir uma ponta um pouco mais sensível. Então, o controle da vibração no ambiente onde está sendo utilizado esse tipo de equipamento é muito importante para que o resultado final não acrescente por conta da vibração. E além disso, o alinhamento do sistema deve ser garantido, ou seja, a posição da minha peça tem que ser extremamente fina para que eu consiga fazer a minha medição. Ok, mas além dessas características, quando eu devo utilizar um apalpador com ou sem patins?
A primeira análise deve ser feita conforme apresentei anteriormente, mas existe também a questão da construção da peça, como por exemplo esse exemplo da tela. Podemos medir a rugosidade no sentido do raio da superfície, mas olha só a característica do patim. Ele pode atrapalhar na hora da ponta tocar uma superfície curva. Então, o rugosímetro com patim não é o indicado para superfícies curvas. Já o rugosímetro sem patim, pela sua característica de construção, ele tem maior acessibilidade sobre a superfície, conseguindo então detectar uma curva e filtrar a rugosidade devidamente. Além disso, existe uma característica também que é a questão da acessibilidade da ponta em regiões como por exemplo de canais. Então vamos ampliar um pouco essa imagem do patim medindo uma superfície de canal. A ponta ela não consegue tocar a profundidade necessária para a medição da rugosidade. Imagina que a minha rugosidade tem que ser medida no fundo do canal. Já o rugosímetro sem patim, eu consigo trabalhar com a ponta acessando os canais e fazendo as medições. Se for um canal mais profundo, eu tenho uma opção de adicionar uma ponta com uma profundidade maior. Um ponto extremamente importante sobre a medição de rugosidade é a sua configuração, ou seja, o comprimento que você vai trabalhar para poder filtrar a sua ondulação e assim retornar a sua rugosidade. Vamos explicar isso um pouco melhor. Quando eu estou medindo a rugosidade, eu tenho o meu perfil primário. Simplesmente toquei a peça, arrastei a ponta, e aí eu tenho o meu perfil primário, que é uma junção de rugosidade e ondulação. Só que para eu medir a rugosidade, a ondulação deve ser filtrada, ou seja, ela deve ser eliminada da minha medição. Como que isso é feito devidamente? Então eu tenho o meu comprimento total de medição, eu divido ele em partes iguais, traço uma linha média em cada uma dessas partes iguais e aí então eu planifico o meu perfil, retornando somente a rugosidade. O valor dessa divisão de partes iguais é o que a gente chama de cutoff. Então, os valores desses cutoffs, eles são normalizados de acordo com o processo de fabricação que é feito na superfície da peça. Então, existem processos de fabricação que geram perfis periódicos e perfis aperiódicos. O que seria isso? Um perfil periódico, por exemplo, no processo de torneamento. Eu tenho o meu avanço automático, que é a ferramenta que toca a superfície. Ele vai gerar marcas uniformes sobre a superfície. Então, esse é um exemplo de perfil periódico. Um perfil aperiódico seria, por exemplo, uma retificação, né? O rebolo, ele possui uma característica abrasiva da qual gera marcas que não são uniformes sobre a superfície, são perfis aperiódicos. E é dessa maneira que eu vou me orientar para selecionar o meu cutoff. Então aqui tem um exemplo de tabela, né? Que vai indicar os principais tipos de cutoff, os principais valores. Eles são dados em milímetros, tá? Então eu vou ter cutoff de 0,08, 0,25, 0,8, 2,5 ou 8. Como que eu selecionaria? Por exemplo, se a minha superfície ela é retificada e ela tem que ter 0,8 microns de RA. Então eu olho aqui na minha tabela em RA. Aqui está dizendo, ó, maior que 0,1 e até 2 microns de RA, eu posso utilizar um cutoff de 0,8 e um comprimento total de 4 milímetros. Então esse ponto é extremamente importante conhecer na hora que você está configurando o equipamento para fazer a medição da rugosidade. Nunca deve ser alterado o valor do cutoff, certo? Então por isso tem essa tabela para você se orientar. Agora falando um pouco sobre a linha de rugosímetros, né, a linha de produtos da Mitutoyo, temos uma divisão basicamente em duas famílias, que vão ser os rugosímetros portáteis, SJ210, modelo de entrada, modelo mais simples, né? Já vou entrar em detalhes sobre ele. Temos SJ310, muito parecido com o 210, só que dessa vez já com uma impressora térmica e uma tela touchscreen. SJ410 vai ser o primeiro produto de rugosímetro sem patim. SJ500, e aí já entramos nos modelos de bancada. SV2 e por que modelos de bancada? Ele já trabalha com uma estrutura de base de granito e coluna, e são equipamentos mais dedicados para laboratório, né? Possuem uma estrutura mais robusta, um nível de exatidão superior. O nosso modelo lançamento Form Tracer Avante, que vai trabalhar com um nível de velocidade superior e exatidão ao SV2100, e os nossos modelos CNC, que independem de usuários para poder estar trabalhando.
Então, falando um pouco sobre o SJ210, nosso modelo de entrada, mas que mesmo assim ainda possui muitos benefícios, né? Ele é um equipamento que vai trabalhar com um sensor com patins, dedicado para superfícies mais simples, né? Mas que já possui algumas funções que facilitam o trabalho, como por exemplo a função de proteção. Lembra que eu comentei que a configuração do equipamento é extremamente importante para o meu resultado final e que se eu não fizer uma configuração devida, eu posso ter problemas no resultado de medição. Então a função de proteção ela vai ser responsável por eu limitar o que o usuário pode configurar. Vamos supor, o gestor da qualidade definiu quais são as configurações para uma determinada peça e ele não quer que o operador lá, por acidente, acabe alterando alguma configuração. Então eu consigo inserir uma senha e restringir o acesso à configuração. Além disso, eu tenho a função de espera. Essa aqui é uma função bem importante que trabalha da seguinte maneira. No próprio painel do rugosímetro, eu aperto Start para poder fazer a minha medição. Dependendo da superfície, se eu apertar o Start, o equipamento ele pode dar uma balançada e acabar vibrando a ponta aqui. Isso é um fator de risco para a medição, isso pode acabar acrescentando um erro na medição. Então eu aciono essa função de espera, coloco alguns segundos, aqui no exemplo são 2 segundos, então aperto Start, o equipamento vai aguardar 2 segundos e aí vai iniciar a medição. Então o problema de movimentar o equipamento durante a medição vai ser filtrado, eu não vou ter esse problema. Já o SJ310 ele vai ter todas as funções que o SJ210 tem, vai fazer os mesmos tipos de medições por trabalhar com sensor com patins, mas ele já tem uma característica importante que é a sua unidade de avaliação com mais funções. Então ele já tem uma tela touchscreen, uma impressora térmica para que eu possa fazer a impressão dos resultados ali de modo rápido, para eu conseguir visualizar os meus resultados e o gráfico de medição, e uma característica muito importante e muito útil, que é a tabela de cutoff já integrada no seu próprio unidade de avaliação. Então é exatamente a mesma tabela que eu apresentei anteriormente, mas no próprio equipamento, que vai facilitar na hora de eu configurar a minha medição. Isso está incluso no SJ310 em diante, em todos os outros equipamentos de rugosidade vamos ter essa característica. E aqui alguns exemplos de aplicação para o SJ210 310, né? Aqui são exemplos do ramo automotivo. Então, juntas, camisa de cilindro, o virabrequim, válvulas, bielas, são todas características de contato e características de contato geralmente necessitam a medição da rugosidade. Ou seja, se tem contato, vai haver desgaste. Se eu tiver um desgaste excessivo, pode ser consequência da rugosidade. E aí aqui um exemplo, né, são as juntas que vão montadas no bloco do motor. Na superfície dela exige o controle da rugosidade. Como é uma superfície plana, uma chapa, né, eu posso estar utilizando o meu SJ210 para poder fazer a medição e o controle da rugosidade na superfície. Aqui o controle da rugosidade é muito importante para que não haja vazamentos e assim garantir a sua funcionalidade. Outro exemplo muito prático é o nosso virabrequim. O virabrequim, assim, para as pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado, sabe que é um dos equipamentos que mais sofrem explosão durante o seu funcionamento por conta do seu giro, recebe muitas tensões e isso está ligado diretamente com a rugosidade. Então, aqui nos moentes, né, existe uma característica de controle de rugosidade que deve ser feita. Podemos aplicar também o SJ210 ou o 310 com esse exemplo aqui de aplicação com um dispositivo especial da Mitutoyo, que é basicamente a unidade está montada dentro da caixa metálica e eu consigo fixá-lo na superfície da peça e assim fazer a medição da rugosidade. Aqui é o sensor tocando a superfície e fazendo o controle da medição da rugosidade. Aqui nesse caso estamos medindo a rugosidade no sentido do eixo e não no sentido da curvatura. Por isso conseguimos aplicar o modelo com patins. Outro rugosímetro já de uma classe de equipamentos sem patinha é o nosso SJ410. O SJ410 ele já vai possuir uma característica na sua ponta, que é sem patins, e assim a possibilidade de medições de superfícies curvas também, além de medir a sua ondulação. Então, como a gente já está trabalhando com um equipamento que tem a possibilidade de medir características mais apertadas, como o exemplo do canal que eu mostrei anteriormente,
na sua configuração eu consigo determinar um comprimento específico que eu quero controlar. Por exemplo, lá naquela tabela eu disse que eu posso utilizar, no mesmo exemplo que eu mostrei, né, 0,8 de cutoff e 4 milímetros de comprimento total, mas se eu não tenho área para trabalhar, eu não vou alterar o meu cutoff e sim o meu comprimento final. Então eu posso estar selecionando o meu comprimento específico para poder fazer a minha medição e assim abranger uma área adequada para a medição da rugosidade. Um exemplo bem prático para a utilização do SJ410, né? Eu trouxe aqui um exemplo sobre as próteses, em específico aqui a prótese de joelho. Então, como é uma característica que vai ter um constante atrito quando sendo utilizada, né? A superfície da rugosidade tem que ser controlada o suficiente para não gerar desconforto para o usuário. E aqui uma característica, né, é que a superfície ela é curva, então eu consigo filtrar essa curvatura e retornar somente a minha rugosidade. Por mais que seja uma superfície em curva, eu tenho a minha função de filtragem da minha curvatura e retornando somente a rugosidade. Agora aqui sobre o nosso SJ500, é um equipamento já de uma classe superior, temos um nível de exatidão superior em sua construção. Aqui temos um sensor que vai trabalhar com 0,2 microns de retitude, ou seja, ele vai conseguir fazer medições com uma exatidão mais elevada. E além disso, ele consegue articular. O que isso me traz de benefício? Acessibilidade. Então eu consigo fazer medições na transversal. Isso é um padrão do equipamento. Basta soltar um parafuso aqui, articular o meu braço e fazer mais medições. Além disso, ele vem equipado com um joystick que serve para eu posicionar a minha ponta aqui no sentido do eixo X, né? Então imagina que eu estou entrando num furo pequeno com uma ponta pequena, eu tenho que entrar bem devagar. Para eu não precisar movimentar a peça ou manualmente o equipamento, né, eu posso acionar esse joystick e ter uma acessibilidade melhor. Além disso, o seu grande potencial é não só medir rugosidade, sim pequenas características de perfil. A gente já vai ver mais equipamentos que vão ser dedicados para isso, mas aqui é um rugosímetro que faz medições de perfil. Então eu consigo pegar um ângulo, uma altura, uma distância, raios, entre outras características. Aonde que isso pode ser aplicado? Com o SJ500, aqui tem um exemplo bem prático, né? É o controle de rebarbas gerados em fechamento de moldes plásticos. Aqui o exemplo é um retrovisor de carro, né? Então são dois moldes plásticos que fecham e montam o produto final. Se o molde estiver desalinhado, ele pode gerar uma pequena rebarba, então eu consigo controlar qual é a altura dessa rebarba e, consequentemente, fazer um alinhamento correto do meu molde plástico, utilizando um rugosímetro medindo o perfil. Então aqui já é um nível superior de equipamento do qual eu consigo trabalhar fazendo medições específicas, no caso aqui, o controle da rebarba. Ok, falamos sobre rugosímetros, agora vamos falar um pouco sobre a medição de contorno. A medição de contorno ela é muito parecida, o seu princípio de medição, com os rugosímetros, só que diferente do rugosímetro que vai controlar os picos e os vales, ou seja, a superfície da peça, aqui eu vou estar controlando o perfil. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então aqui tem um exemplo de uma peça, né, do qual eu tenho que controlar raios internos, ângulos, são características da qual eu tenho dificuldade para medir, por exemplo, em um projetor de perfil ou com instrumentos manuais. Então o perfilômetro ele é indicado para esse tipo de aplicação. Aqui tem alguns exemplos, né? Forma do dente da engrenagem é uma característica muito comum de controle, medição de padrões, roscas externas e internas e pista de rolamento. A pista de rolamento é um tipo de característica utilizado com o perfilômetro, pelo fato do perfilômetro ser um equipamento dedicado para controle de perfis, ou seja, ele vai ter um nível de exatidão superior aos outros equipamentos que poderiam fazer essa mesma medida. E a pista de rolamento é uma característica que necessita de um equipamento de alta exatidão. Bom, a nomenclatura básica ela é muito parecida com os rugosímetros, vai ser composta por um apalpador que vai arrastar sobre a superfície. Aqui eu vou ter uma escala que vai ler essa variação na vertical. Esse braço ele é acionado por uma unidade de avanço e os pontos são transmitidos para o software, onde eu vou fazer as minhas medições em si. Vamos entender como isso funciona melhor. Então aqui é uma simulação, né? A ponta do perfilômetro ela tem um dos lados em ângulo para ela conseguir apalpar a superfície e detectar esses pontos. E como funciona? No momento que você aciona
a sua unidade de avanço, ou seja, quando você dá o start, ele começa a percorrer a superfície e detectar diversos pontos. Esses pontos são transferidos para o software e no software você consegue verificar as suas medições. O que vão ser essas medições, né? Eu vou ter controle de passo, como exemplo aqui da minha rosca, né? Posso medir um ângulo, entre outras milhares de características que são criadas basicamente através de 3 elementos básicos, que vão ser ponto, linha e círculos. Através desses 3 elementos básicos eu consigo criar intersecções, medir um ponto máximo, um ponto mínimo, ângulos, distâncias, medir raios, medir diâmetros, enfim, é uma afinidade de possibilidades que você consegue trabalhar através desse equipamento de medição. E aqui é a nossa linha de produtos. Então, a Mitutoyo, a gente trabalha basicamente com essa montagem de equipamentos. Temos o nosso modelo de entrada que vai ser o CV2100N4, N de navio, que é basicamente essa unidade aqui. Então, o que ele tem de capacidade, né? 100 milímetros, ou seja, eu consigo medir comprimentos de até 100 milímetros e que variam em uma altura Z de até 50 milímetros, com um nível de exatidão dado em base do cálculo. Então aqui, basicamente, é a exatidão de 2,5 microns, podemos dizer, para esse equipamento. Ah, mas e se eu quiser trabalhar com equipamento com peças maiores? Bom, podemos aplicar uma base de granito com coluna com esse equipamento, assim ganhando acessibilidade para peças maiores. Mas se eu quiser comprar um equipamento pronto já com essa construção, temos o CV2100M4, que vai ter as mesmas características de medição que o CV2100N4, mas uma coluna que comporta peças de até 350 milímetros. Pulando agora já de um equipamento que trabalha com sistemas mais simples, temos o Form 3 Ceravante, que é um equipamento de uma classe bem superior ao modelo anterior. Qual que é a sua característica diferencial? Esse modelo ele pode medir tanto contorno, pode medir somente rugosidade ou pode ser um equipamento híbrido. Temos essa variação de modelos que vai medir contorno e rugosidade em um só equipamento. Já estarei entrando em detalhes mais sobre isso. Mas aqui eu tenho uma capacidade do equipamento que pode ser de até 200 milímetros em X. Então consigo comportar peças maiores, numa variação de altura de até 60 milímetros. E além disso, a sua coluna pode comportar peças de até 700 milímetros de altura. Ok, sobre a sua exatidão, já é um equipamento que possui uma exatidão superior, então eu consigo controlar peças com um nível de controle bem superior. E aqui mais um exemplo, o nosso CSH 5000 CNC, que vai ser um equipamento híbrido também, medindo contorno e rugosidade, mas que já independe de usuário, do qual eu consigo fazer uma programação da minha medição e colocar o programa para rodar. Não preciso ficar na frente da máquina, que ele vai fazer tudo sozinho. Essa é a característica de equipamentos CNC. Bom, o software Form Trace Pack, que é o software que vai tratar os dados e fazer as suas medições, é o mesmo software que é utilizado desde o CV2100N4 até o modelo CNC. Então, é uma forma de você unificar e facilitar na hora de você ter uma acessibilidade na medição, né? Então você consegue utilizar o mesmo software em qualquer equipamento. E aí o software ele vai possuir as características de medição de perfil. Então, por exemplo, utilizando o mesmo exemplo da rosca, né? A medição do passo ela é muito importante. O software ele possui uma função do qual eu consigo controlar o passo através de uma lista. Eu simplesmente defino o meu perfil e ele já gera uma lista de passo para a medição da minha rosca. Uma outra função bem importante é o seguinte: eu comentei que a ponta ela possui um ângulo em um dos lados para ela poder apalpar. Uma característica do equipamento é que ele necessita de um ângulo de subida de 77 graus ou menor e de descida de 87 graus ou menor. Então, por exemplo, se eu tiver que medir a largura de um canal, na profundidade dele, eu teria que fazer a medição em 2 etapas. Mas, para facilitar a medição, o software possui uma função de combinação de perfis. Então eu faço a medição em 2 etapas, uno os 2 perfis e deixo tudo em um programa só. Uma função que pode fortalecer e garantir que a sua medição vai ser feita tudo em um programa só.
E outra função muito importante do software Form 3 Pack é a importação do modelo 2D do CAD. Então aqui eu estou medindo características de perfil, né, perfis em 2D. Posso pegar esse perfil do CAD, sobrepor a minha medição e fazer a tolerância de contorno, ou seja, ele vai me indicar onde a peça está ruim ou onde a peça está boa, somente utilizando o 2D do CAD. Bom, aqui algumas características sobre o CV2100N4, né, que é o modelo de entrada. Inicialmente aqui a sua escala de medição em arco, que possui maior exatidão. Então, trabalhando com esse princípio de arco, eu consigo compensar todas as variações que vai ter quando ele estiver medindo. Então, eu consigo ter um nível de exatidão superior. No próprio painel do equipamento, eu tenho botões que vão me auxiliar na programação da medição. Então, eu consigo movimentar a posição da ponta, se eu quero a ponta erguida, se eu quero a ponta num ponto médio, se eu quero a ponta livre. Consigo dar o start e o stop da medição no próprio painel do equipamento. Então isso facilita, eu não preciso ficar clicando no software toda vez para iniciar a medição. E além disso, nessa mesma linha de raciocínio, eu tenho um volante que vai fazer movimentar aqui o meu braço no eixo X com dois tipos de velocidades. No volante maior eu tenho o controle de um avanço rápido e no menor eu tenho um avanço de ajuste fino. Então, novamente, pensando na programação, né, na preparação da minha medição, eu não preciso ficar controlando através do software digitando coordenadas, né? Então isso pode facilitar e ganhar tempo durante a medição. E aí, temos o CV2100M4, que já vem com essa base de granito e coluna standard, ou seja, um padrão do equipamento. O que isso me traz de vantagem? Eu consigo colocar peças maiores e fazer a medição do perfil. Além disso, a movimentação aqui na vertical da minha unidade de medição, ela é acionada por um gatilho. E eu consigo aplicar limitadores para que eu consiga garantir uma segurança da ponta. No momento que eu vou movimentar essa unidade, da ponta acabar não colidindo com a superfície. Então aqui tem um videozinho de exemplo que vai ilustrar isso um pouco melhor. Então simplesmente aciono um gatilho, ele libera contrapesos e a movimentação ela é leve. E aí eu tenho os meus limitadores e movimento o equipamento para a posição ideal que eu quero fazer a minha medição. Então é uma forma de você ganhar tempo e principalmente agilidade com o equipamento, né? Esse tipo de sistema ele acaba sendo mais produtivo do que um sistema motorizado. Lembrando que o sistema motorizado pode ser simplesmente um joystick do qual eu fico acionando o botão e a coluna sobe em uma velocidade constante. Esse sistema acaba sendo mais rápido que um controle por sistema motorizado. Ok, aqui um exemplo de aplicação, né, já utilizando uma das funções do software, que é a medição de perfil, comparando com o desenho 2D do CAD. Então aqui uma peça de turbo, né, que possui um perfil de controle aqui nessa região. Aqui já é uma representação de um GDIT, né, que é perfil de linha, especificando a minha tolerância, do qual eu posso aplicar um equipamento de medição para atender essa solicitação. Por exemplo, o CV2100N4 já tem a capacidade de fazer esse tipo de medição. Que vai ser o quê? Eu vou importar o modelo 2D do meu CAD, sobrepor a medição e fazer o controle da tolerância de perfil de linha. Então é uma aplicação muito utilizada com os equipamentos da linha de perfilômetros. Tá? Outro exemplo muito bem aplicado, que maior parte dos casos que a gente trabalha com perfilômetros sempre aparece algo desse tipo, que é o controle de ferramental para fabricação, por exemplo, de latas de alumínio. Então por que é importante eu controlar o perfil nesse tipo de ferramental? Para garantir de que a extrusão da lata durante o processo seja feita de maneira correta, de que acabe não tendo nenhum problema durante a sua fabricação. Então aqui a gente vai controlar o perfil, por exemplo, dessa peça que faz o fundo da lata de alumínio. E aí utilizando o Contracer, por possuir uma superfície que é irregular, ou seja, eu tenho diversas concordâncias de raios, ângulos, né? Eu consigo controlar a superfície aqui do meu ferramental, utilizando o CV2100M4. Bom, agora falando já sobre o Form Tracer Avante, que é um equipamento que possui uma classe superior, né? Já dedicado para aplicações mais específicas, podemos reparar ali, ó, alta exatidão, eu consigo trabalhar com mais ou menos ali 0,8 microns de variação do equipamento.
Eu tenho a possibilidade de trabalhar com ele no modelo híbrido, medição de contorno e rugosidade. Então, se no mesmo produto eu tenho que controlar, além do meu perfil, eu controlo a rugosidade, posso utilizar o Form Tracer Avante. E alta velocidade de posicionamento pelo fato da sua coluna e o seu eixo X ser motorizado. Então, eu consigo, além de movimentar, consigo programar posições com exatidão. Então, aqui a gente já está caminhando para um equipamento automático, do qual, dependendo da peça, eu consigo fazer um programa de medição e colocar ele para rodar sem depender do usuário. E aqui a gente tem a troca rápida do sensor de medição. Vamos entender melhor o que é isso. A troca rápida do drive de medição é basicamente da seguinte forma. Quando eu quero medir com contorno, eu tenho que ter a minha unidade de medição de contorno. Quando eu quero medir com rugosidade, eu tenho que ter a minha unidade de medição de rugosidade. Então, o que é importante para eu poder fazer essa aplicação? Eu tenho que trocar. E essa troca no Form Tracer Avante ela é de maneira bem simplificada, né? Os modelos anteriores da Mitutoyo tínhamos que desparafusar o equipamento, desligar o controlador para daí sim aplicar. Já com o Avante, que é o nosso lançamento, né, basta eu liberar essa alavanca, trocar a unidade e o software já reconhece. Então eu não preciso desligar o controlador nem fechar o software para poder fazer essa aplicação. Então eu levo ali em torno de 30 segundos para fazer essa troca. Então é uma maneira mais produtiva de trabalhar com o sistema híbrido. Como é um sistema híbrido, né, temos algumas variações de sensores de medição de perfil. Então, o sensor padrão de medição de perfil vai ser o C3000, medição só em um dos sentidos, mas temos o sensor C4500, que além de ser um sensor com uma exatidão superior, né, de 0,8 microns, eu consigo medir em ambos os sentidos. Notem na imagem que ele tem uma ponta tanto para baixo quanto para cima. Já vou entrar em detalhes quando utilizar essa ponta. E para a unidade de rugosidade temos uma variação de modelos. Medição de rugosidade somente para baixo, medição de rugosidade somente para cima, medição em ambos os sentidos e também eu tenho uma opção de articular o braço do meu rugosímetro para eu conseguir ter a mesma acessibilidade que o SJ500 tem que eu apresentei anteriormente. Então é uma forma de você aplicar esse tipo de medição também no Form Tracer Avante. Isso é selecionável, no momento que você está selecionando o equipamento, né, a gente determina qual é o melhor sensor para atender a medição. E quando utilizar o sensor C4500, qual é a situação ideal que eu posso utilizá-lo? Bom, quando eu tenho necessidade de medição de diâmetros, começa por esse ponto, então como eu tenho a ponta nas duas direções e na mesma peça que eu controlo o perfil eu quero controlar o diâmetro, eu posso aplicá-lo. Quando eu necessito produtividade, então em um mesmo programa de medição eu já controlo os meus diâmetros, né, ou distâncias na vertical. E quando eu necessito de alta exatidão, conforme eu comentei anteriormente, 0,8 de exatidão para o sensor C4500. Bom, aqui um exemplo de aplicação com o Form Tracer Avante, né, voltando novamente em um componente automotivo que é o virabrequim. O virabrequim, como eu comentei, né, ele é um componente que sofre muitas tensões, né? E aí a característica de montagem dele aqui nos moentes, nos cantos do moente, existe a necessidade de um raio mínimo para evitar o acúmulo de tensão e quebra do componente. E para controlar esse raio mínimo, eu preciso de um equipamento que meça perfis complexos, ou seja, o perfilômetro. E por que, nesse caso, utilizar o Form Tracer Avante? Como ele é um sistema automático, possui colunas automáticas, né? Coluna e o eixo X automático, eu consigo implementar opcionais que adicionam eixos motorizados, como por exemplo essa mesa Y. Qual que é a aplicação dessa mesa Y? O virabrequim, cada um dos moentes, ele possui uma excentricidade, ou seja, eles não estão no mesmo centro. Então eu tenho que alinhar a minha ponta com cada um desses moentes para eu poder fazer a medição. Então a mesa Y possui esse papel para garantir de que a ponta vai estar completamente alinhada com o meu perfil e assim fazer o controle do meu raio. Além disso, podemos utilizar um kit de fixação para fixar corretamente a peça para que eu possa ter uma acessibilidade adequada para a minha medição. Então aqui a minha ponta ela tem que conseguir medir os raios. E eu posso utilizar o kit de fixação Comeg da Mitutoyo, que é um kit modular do qual eu simplesmente monto da forma que eu quero e faço a fixação da minha peça devidamente para poder controlar a medição.
Um ponto importante do Form Tracer Avant é, como vocês podem ver na imagem, ele está com duas telas aqui. Essa primeira tela está representando o perfil de medição e nessa outra tela é a conectividade com o nosso software de controle estatístico do processo MeasureLink, do qual eu consigo fazer medições de diversas peças, exportar os dados para o software e fazer a estatística do meu processo. Então o equipamento ele possui uma alta conectividade, né? Por mais que seja um equipamento robusto que vai trabalhar em laboratório, a gente consegue trabalhar ele em sistemas automatizados. Existem opções de conseguir implementar o equipamento em uma solução de Smart Factory. Tá? Ok, agora falando um pouco sobre os medidores de circularidade. Falamos sobre a medição de rugosidade, que vai tratar a superfície, certo? O perfil de uma superfície. Falamos sobre a medição de contorno, que vai medir em características em 2D de um perfil. E agora a gente vai falar sobre o medidor de circularidade, que vai tratar mais sobre a forma geométrica da peça. Vamos entender isso um pouco melhor. Então, quando você está medindo uma característica geométrica, existem algumas características que devem ser levadas em consideração, que é o quê? A superfície real, ou seja, a peça exatamente como ela é. A superfície geométrica, vamos tomar isso aqui como exemplo, é um cilindro perfeito, um cilindro que deveria ser perfeito, né? E a superfície efetiva, que é o que o equipamento consegue medir. Como é feita a medição da forma? Eu comparo a minha superfície geométrica com a minha superfície efetiva. E aí, assim, eu faço o meu controle de desvio de forma. E o que seriam esses controles de desvio de forma, né? Então, eu posso medir o quão circular está a minha superfície, uma circularidade, o quão cilíndrico está a minha superfície, a cilindricidade, concentricidade, coaxialidade, planeza, enfim, uma afinidade de características que a gente vai estar chamando de GDIT, ou erro de forma. Tá? E aí, esse equipamento, né, que é a máquina de medição de forma geométrica, ele vai medir erros de formas geométricas circulares. Qual que é a sua composição para ter capacidade de medir essa forma circular? Então, eu tenho aqui uma mesa rotativa, da qual essa mesa ela vai alinhar e centralizar a peça. Esse é o primeiro passo para medir. Eu preciso que a minha peça esteja alinhada com esse centro da mesa, que é a minha referência, para eu poder fazer a minha medição. Como que ele mede? Ele tem um apalpador com uma ponta esférica de metal duro que vai tocar sobre a peça enquanto ela gira, e no momento desse giro ele vai detectar pontos sobre essa peça. Nessa seção circular ele vai pegar diversos pontos através desse eixo R, que é basicamente a capacidade de diâmetro que a peça vai comportar. E o seu software Roundpack, o software responsável por coletar esses dados e fazer o cálculo do desvio de forma, do qual ele vai inserir lá a minha superfície geométrica perfeita, comparar com a superfície efetiva que foi medida no equipamento e apresentar o resultado do erro de forma. E aí, além de produtos que trabalham com esse tipo de medição, né? Temos o nosso RA10, modelo de entrada, um modelo mais simples, mas que já garante muita exatidão. Temos o RA120, já possui uma mesa digital que auxilia na centralização e nivelamento da minha peça. Temos o RA120P, que vai trabalhar já com o software Roundpack. O RA1600 com colunas motorizadas e programáveis para que eu possa fazer uma sequência lógica do meu programa de medição. O RA2200, do qual eu simplesmente fixo a peça e a mesa trabalha de modo automático centralizando. Temos o RAH5200 de alta exatidão e capacidade. Aqui a gente já está comportando peças de até 400 milímetros de diâmetro. E o RA6000 CNC lançamento da Mitutoyo. Alta capacidade, assim como o RAH5200, mas que também já trabalha com o sistema CNC, ou seja, eu vou fazer medições, fazer o programa de medição e simplesmente repeti-lo independendo de usuário, assim como todos os outros equipamentos CNC. Bom, o RA10, o nosso modelo de entrada, né, é um equipamento mais simples que vai controlar basicamente as características circularidade, planeza, concentricidade, coaxialidade e batimento. Ele possui uma característica que o torna vantajoso sobre alguns outros equipamentos, que é a facilidade de você centralizar a peça. Se você utilizar ali, por exemplo, uma placa de 3 castanhas, eu fixei a minha peça,
o range ali da minha ponta para poder fazer a centralização, ele é muito maior que os outros equipamentos. Qual que é a aplicação disso? Eu consigo trabalhar com esse equipamento do lado da minha máquina de medição, da minha máquina de usinagem, desculpa. Eu tiro a peça, limpo ela, né? Todo o processo de limpeza da peça, fixo ela na minha mesa e aí o equipamento já está pronto para poder fazer a medição. E como eu comentei, é um modelo de entrada, mas que vai apresentar um nível de exatidão muito bom, mesmo que sendo um primeiro modelo da linha. Aqui a gente está falando de um nível de exatidão de 0,04 microns e uma capacidade de peças de até 100 milímetros de diâmetro. Tá? O RA120P é um equipamento muito parecido com o RA10, mas o seu grande diferencial é a mesa digital. O posicionamento da ponta é feito de maneira manual, mas a sua mesa digital ela faz o alinhamento e a centralização da peça de uma maneira mais simplificada. Já vou explicar no próximo slide. E o software Roundpack, que é o que vai fazer análises mais profundas, do qual eu consigo filtrar algumas superfícies, gera relatórios que são muito mais visuais para um melhor entendimento da minha superfície, né? Além de eu, por mais que seja um equipamento manual, eu consigo ao menos criar uma sequência lógica. Por exemplo, movimentar a ponta em tantos milímetros, fazer a medição da circularidade e por aí vai. E por fim gerar os relatórios. Também possui uma exatidão de 0,04 milímetros, mas daí já comportando peças com a capacidade de diâmetro de 280 milímetros. E aí aqui é o sistema de nivelamento e centralização de mesas que possuem cabeçotes digitais. Então, aqui, como funciona? A mesa é a minha referência, lembra que eu comentei anteriormente, né? A mesa é a minha referência. Eu posiciono a minha peça, ela vai estar desalinhada e fora de centro da minha mesa. Então o equipamento ele faz duas seções circulares preliminares, calcula qual é o desvio da centralização em relação à mesa e pede para que eu movimente os cabeçotes digitais, fazendo assim a centralização e nivelamento da minha peça em relação à minha mesa. E aí sim eu posso começar a minha medição com um nível de exatidão superior. Uma aplicação bem prática com o RA120P é a medição de rotores. Aqui na minha superfície, onde estão as lamelas, eu controlo o batimento dela com essa superfície retificada. Só que reparem que ele possui interrupções aqui nesse diâmetro. Por que utilizar o RA120P como software? Pois no software eu tenho uma função da qual ele ignora essas interrupções e controla a rugosidade somente dos pontos máximos aqui. Ou seja, ele vai controlar o erro de forma sem se preocupar com as interrupções que essa característica das lamelas podem apresentar. Então, um exemplo bem prático para a utilização desse tipo de equipamento. Agora o RA1600, que já é um equipamento mais robusto, um equipamento com um nível de exatidão superior, possui algumas características que tornam ele um equipamento mais exato, como por exemplo o seu eixo X de cerâmica, possuindo maior exatidão em determinadas aplicações. Mesa com cabeçotes digitais é a mesma mesa com o RA120P para a centralização e nivelamento. E possuímos um joystick standard aqui com o equipamento, ele já vem junto com o equipamento. O que isso me traz de benefício? Eu consigo alinhar a minha peça, fazer a programação das posições, tudo através do joystick, sem necessidade de ficar programando coordenadas através do computador. É claro que através do software também consigo fazer um sistema de coordenadas, mas pelo joystick facilita o posicionamento aqui da minha ponta. E também trabalha com um software Roundpack que vai fazer a análise bem mais aprofundada desse equipamento. Aqui a gente já está falando com um nível de exatidão maior, né? Com 0,02 microns e comportando peças de até 280 milímetros. Ok, esse equipamento ele tem a capacidade de medir 12 análises de GDT, então vai controlar circularidade, cilindricidade, concentricidade, planeza, paralelismo, por conta das suas características de exatidão e construção de eixos motorizados. Então eu consigo controlar, por exemplo, uma retitude, que é o quão reto, o nível de retilineidade que vai ter sobre a minha superfície. Então a ponta toca e vai arrastar de uma maneira constante e fazer a medição da minha retitude. Além disso, o seu braço ele possui uma construção que vai facilitar a minha medição. Por exemplo, eu consigo medir características internas de uma peça, características externas, e além disso, eu simplesmente solto um parafuso, articulo o meu braço para medições, por exemplo, de canais,
entre outras características de difícil acesso. E o ponto importante é que esse braço é um padrão, ou seja, não precisa adquirir nenhum opcional para medição de canais, por exemplo. Então já vem incluso com o equipamento. Isso desde o RA120 eu já vou ter essa possibilidade. Aqui uma aplicação bem prática de medição com o RA1600, né, é a medição do pistão. O pistão ele possui uma característica muito importante que é o controle da sua forma. A forma dele é oval, mas quando ele está trabalhando dentro da camisa do motor, ele, por conta do seu movimento, ele acaba expandindo. Então, se essa ovalização, esse nível de controle dessa circularidade não estiver correta, ele pode acabar não fazendo a movimentação correta. Então, a gente controla o nível de forma desse tipo de equipamento. Além de controlar a planeza em uma superfície, a retitude dos canais onde vão os anéis de pistão. E para fazer isso, podemos utilizar um equipamento de medição de forma, que é o RA1600, aplicando o seu plugin adicional para a medição de pistão, do qual ele é fabricado especificamente para esse tipo de produto, onde ele vai fazer o seu alinhamento, a centralização, todas as suas características que devem ser medidas, tudo isso já é incluso em um plugin que pode ser adicionado ao software Roundpack. E aí temos o RA2200, né? O RA2200 ele vai ter a sua característica diferente do equipamento, que é o que? Esse detector deslizante padrão. Então a minha ponta eu consigo deslizar ela um pouco para baixo para ter um nível de acessibilidade maior. Imagina que eu tenho que medir uma profundidade onde eu não consigo posicionar a minha ponta, eu posso deslizar a ponta para baixo e medir o erro de forma dentro da característica. Só um exemplo, né? E o seu real potencial é a sua mesa autoniveladora. Essa mesa ela vai estar trabalhando com um sistema de nivelamento automático, do qual eu simplesmente fixo a minha peça, e aí o equipamento vai fazer a sua medição preliminar e automaticamente ele vai movimentar. Então aqui só para finalizar, eu vou mostrar o vídeo do equipamento. Um ponto importante, capacidade de até 300 milímetros de diâmetro nesse tipo de equipamento, então ele já tem uma capacidade maior. E aqui eu vou mostrar um vídeo mostrando como o RA2200 se comporta para o alinhamento e centralização automático aqui da minha peça. Então essa é a ponta que toca sobre a superfície, né? Então a mesa está girando, ele vai fazer o alinhamento e o nivelamento da peça de modo automático. Então reparem que a mesa ela vai movimentando para cima e para baixo de modo automático, fazendo a centralização e o nivelamento com um nível de exatidão superior. A ponta de metal duro toca sobre a peça e aí ele faz o controle das medições. Aqui ele está medindo a circularidade da sua superfície. Agora ele vai fazer o controle da circularidade no ângulo do cone. Então ele posiciona a ponta em ângulo e tem a capacidade de medir em uma superfície inclinada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender o princípio de medição de cada um desses equipamentos e introduzir um pouco vocês na nossa linha de medição, na nossa linha de equipamentos. Depois estou recebendo informação que está sem problemas no vídeo. Já vai acabar o vídeo. Opa. Travou o vídeo. Só um minuto, pessoal. Estamos trabalhando aqui para melhorar a transmissão. Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês poderem ver. Eu vou disponibilizar o link do vídeo. Só um minuto. Ok. Bom, de toda forma,
De toda forma, finalizamos aqui, ok? Se vocês tiverem dúvidas, podem estar me perguntando agora. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vou ficar mais alguns minutos aqui no chat. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem como disponibilizar essa apresentação? Sim, sem problema algum. Eu vou pedir para o nosso departamento de marketing compartilhar com todos os inscritos essa minha apresentação, ok? Pergunta do Edukengister. Os perfilômetros são indicados para medir perfis de martelos usinados em tornos mecânicos ou CNC? Olha, acredito que dá para medir em ambos processos de fabricação, certo? Sem problema algum. Basta a ponta ter acesso na superfície que ele vai medir, o contorno, e aí conseguimos medir tranquilamente, ok? Legal. Pergunta do Marit GM. Qual deve ser a frequência de calibração de um rugosímetro de bancada, do modelo mais simples? Bom, geralmente quando a gente fala de calibração, vai depender muito da sua frequência de uso. Então, se vai ser um uso muito frequente, a gente acaba indicando a calibração entre 6 meses e 1 ano, tá? Então vai variar bastante de acordo com a sua frequência de uso. No Form 3 Ceravante, ao trocar a unidade, é necessário fazer a calibração a cada troca? Olha, quando a gente trabalha com um sensor de rugosidade, é muito importante você fazer a verificação no padrão de rugosidade para verificar o estado da ponta. Então trocou a unidade ali e faz a verificação bem rápida. Já com a unidade de perfil, podemos fazer a calibração e deixá-la registrada. Como basta você não desmontar a ponta da unidade de medição do contorno, e aí quando você faz a troca ele vai conseguir trabalhar normalmente. Ok, pessoal. Mais dúvidas? Mais dúvidas? Bom, de toda forma, muito obrigado a todos, agradeço a participação de todos. Lembrando que para os participantes que ficaram 100% assistindo a transmissão, terão seu certificado com certificado de participação da minha apresentação. E é isso, na tela está o meu contato, estamos disponíveis para fazer demonstrações, a Mitutoyo se disponibiliza para atender qualquer solicitação, seja ela dúvida técnica, solicitação de equipamentos, enfim. Estamos disponíveis para atendê-los, ok? Tem mais uma pergunta aqui do João Carlos. Tem como enviar o material do acessório para medir peça cilíndrica no sentido radial? Sim, eu vou providenciar e aí eu tenho o seu contato, João. A gente vai conversando posteriormente sobre essa aplicação, ok? Coutinho Santos, eu posso usar a mesma medida no cutoff e comprimento? Olha, o cutoff, a regra é, você nunca deve alterar o seu cutoff. Isso vai variar de acordo com a sua peça, certo? Nunca deve alterar o cutoff. O comprimento você pode alterar. Acho que era essa a sua dúvida, né? Ronaldo.bes, eu tenho um SJ400 e gostaria de saber se eu consigo atualizar para um 3D. Infelizmente, não. Eu até queria entender um pouco melhor o que seria atualizar para um 3D, mas não conseguimos retrofitar o SJ400 para qualquer outra solicitação. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado pela presença de todos.
e até o próximo evento. Lembrando que no mesmo site aqui do Eventos temos a agenda completa de todos os eventos. Essa gravação vai ficar disponível para que vocês possam assistir. E muito obrigado a todos.